Olá, turma. Bom dia, tudo bem? Hoje falaremos sobre regência verbal. Vamos lá? O que seria a regência verbal? A regência verbal, ela estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e seus complementos, que são os termos regidos. Que complementos são esses? Dentro da regência verbal, ela tem a ver com o verbo e os seus complementos, que são os objetos diretos e indiretos, e a transitividade verbal. Vocês lembram da transitividade verbal? A transitividade verbal é quando falamos sobre os verbos transitivos, os verbos intransitivos. E dentro dos verbos transitivos, nós temos os transitivos diretos e os transitivos indiretos, que é aqueles que têm preposição, né, e que não têm preposição. Então, isso que é a regência verbal. Ela estabelece essa conexão entre os verbos, né, mostrando para a gente se ele tem um complemento que rege uma preposição, se ele tem um complemento que não rege preposição, e usarmos corretamente. Por quê? Porque quando escrevemos algumas palavras, né, costumamos escrever do jeito que falamos. E dessa forma, o que acontece? Vocês acabam fazendo a regência verbal, utilizando a regência verbal de uma forma incorreta, né? Usando a linguagem coloquial, misturando com a linguagem formal. Então, o que acontece? Na hora de produzir um texto, na hora de escrever uma frase, uma oração, acabam escrevendo de uma forma errada. Nós temos aí um exemplo. O conhecimento pertence a todos. O pertence nós sabemos que é o verbo, né, que é o termo regente, e a todos nós temos aí que é o termo regido, é o complemento que vem de quem? Do verbo. Vamos lá. Dentro da regência verbal, como eu já falei com vocês, alguns verbos eles pedem preposição e outros não. Então, os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos, diretos ou indiretos. Aí tem alguns verbos que eu coloquei para vocês, alguns exemplos, de alguns verbos que pedem a preposição e às vezes acabamos escrevendo de forma errada. Temos ali o verbo confiar. Quem confia, confia em. Então, ao escrevermos, né, na hora de escrever a redação, um texto, uma frase, acabamos escrevendo errado. Ele é o único em que podemos confiar. Então, antes da preposição, nós temos que colocar o que? O em. Não ele é o único que podemos confiar. Então, nós falamos no dia a dia de uma forma errada, porque nós falamos rapidamente. Ele é o único que podemos confiar, né? E sabemos que desse jeito está errado. Nós temos que colocar um em na frente. O que acontece? Às vezes vocês escrevem assim da forma que fala. Igual o verbo aí, morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, em que rua você mora? Não em que rua você mora. Tem um em na frente. Então, a regência verbal ela tem isso, de mostrar como o que o verbo pede, se ele pede a preposição, de que forma é usado, né? Vocês costumam também usar assim, namora com Joana, namora com João, namora com a Serafina, isso está errado. Quem namora não namora com, o verbo namorar não pede namorar com, ele não pede preposição. Ele namora a Joana, ele namora o Joaquim, mas ele não namora com, ele namora alguém, mas não ninguém namora com, namora a alguém, tá? O João, né? Então vocês têm que ter essa consciência, né, de na hora de escrever, fazer essa concordância na regência, principalmente nas redações. Vamos lá, eu coloquei na regência verbal o verbo chegar e o verbo ir. O verbo chegar já temos aí, ó, chegar é usado com a preposição a e o ir é usado com a preposição a. Então, cheguei ao teatro atrasado e não cheguei no teatro atrasado, entendeu? Então, quando chega, chega ao algum lugar, entendeu? Aí vocês colocam aí, cheguei ao, não cheguei no. Mesma coisa de fui ao cinema.
com a Severina, com meus pais, com quem for. Mas é fui ao, não fui no. Né? Então, nós escrevemos o quê? De uma forma errada. Então, a regência, ela pede isso, ver o verbo com que complemento eu irei usar. Aí eu coloquei um outro exemplo para vocês de regência formal para não perder pontos na redação. Estou até ajudando aí a professora Márcia aí na hora de escrever a redação, né? Porque ela passa a redação para vocês, tá bom? Isso, mas a matéria de regência é nossa, a produção que é dela, tá? Mas aí, o que acontece? Vocês já podem já escrever de uma forma correta, prestar mais atenção, porque vocês têm que escrever e voltar para ver o que vocês escreveram está fazendo a concordância, se tem os complementos adequados, tá? Então aí, errado, quer que eu faça, o certo seria quer que eu, quer dizer, o errado é quer que eu faça, o certo seria quer que eu faça. Mesma coisa do bolo. O bolo é para me fazer. Tá errado. O bolo é para eu fazer. Então, são pequenas coisas que vocês falam assim, ah, não sabia que era dessa forma, mas é dessa forma. Por quê? Porque na linguagem coloquial vocês já estão acostumados a falar daquele jeito. Por isso que às vezes vocês falam assim, nossa, fulano é metido, como é que ele fala? Às vezes não é porque a pessoa é metida, porque às vezes a pessoa lê muito, ela costuma ler e escrever de forma correta, que acaba ela falando da forma correta. E vocês acham que a pessoa é metida, né, de nariz em pé, mas não é. É que ela está falando de uma forma correta. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu postei para vocês lá na plataforma uma atividade sobre regência verbal. Qualquer dúvida eu estarei aqui no Meet, né, aguardando para poder tirar dúvidas de vocês. Aí é só vocês me chamarem, tá bom? Fiquem com Deus, até já.